Seja muito bem-vindo e nesse vídeo vou te apresentar o projeto Cidade Biti by Opus, um mixed use sensacional que está aqui na região do Alto do Bueno, dentro da Reserve Biti, que é uma vizinhança inteira de alto padrão assinada pela Opus. Então vamos lá, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer os detalhes desse projeto. Bom, como eu falei, ele faz parte do complexo da vizinhança Reserve Biti, que é composta então por 3 quadras inteiras e ainda está na orla do Parque Serrinha. Esse projeto é sensacional, ele está bem aqui nessa posição, na T4 mesmo, então é uma posição extremamente estratégica e na hora do parque. Lembrando que a Reserve Biti são essas 3 quadras aqui, tá? O stand hoje fica aqui nessa posição entre a T36 com a Avenida T14, então quando você vier conhecer pessoalmente, esse é o endereço do stand, tá? Então aqui tem uma imagem atualizada, né, do parque, para você entender exatamente a posição de onde será a torre comercial. Bem aqui, ó, você tem o Parque Serrinha, essa extensão toda do parque é uma área equivalente a 2 vezes o Parque Vaca Brava. E é uma área incrível, com uma vegetação do cerrado muito especial. Você percebe como isso aqui é bonito. Ainda tem toda uma transformação que vai acontecer nesse parque para transformar de fato no próximo grande cartão postal da cidade. E aqui nessa avenida, a Avenida T4, né, com uma movimentação incrível, vários restaurantes excelentes, hospital, enfim, uma conveniência que realmente você não tem em todas as regiões. Essa é uma região extremamente privilegiada quando a gente olha para um empreendimento desse tipo. E aí, aqui está a fachada tão bonita, tão especial desse empreendimento. Cidade Biti, então, ele é composto por 2 torres, tá? Uma torre exclusivamente de salas comerciais, Cidade Biti Office, e a torre de apartamentos compactos, Cidade Biti Home. Nessa apresentação a gente vai começar então pela torre Home para você conhecer então os detalhes a seguir. Vamos lá. Então, torre Home composta por apartamentos aí de 1 e 2 quartos, né? Apartamentos todos com uma planta sensacional, com uma ventilação incrível, uma luz natural também, todos avarandados. Você vai perceber que é um projeto realmente muito especial. As unidades de 1 quarto elas são de 44 ou 47 metros quadrados e de 2 quartos com 74 metros quadrados, 2 quartos, uma suíte, apartamento também sensacional por conta da planta bem desenhada, você vai ver, vai entender isso aqui daqui a pouquinho, tá? Bom, a fachada desse projeto ela é muito imponente, né? Todo o embasamento da torre é muito imponente. Aqui a gente tem a rua Thomas Edison, a rua lateral por onde você chega, né, tem um acesso de veículos, mas onde você tem especificamente, né, de maneira mais pronunciada aqui a torre Home, né? Você percebe ela aqui mais destacada nessa posição. Então, aqui a gente tem a torre Home com, como falei, um detalhe arquitetônico muito bonito nessa fachada. Toda a experiência de decoração da área comum também assinada pelo nosso parceiro Léo Romano, então tudo extremamente sofisticado. Aqui a gente está chegando, né, na parte aqui do térreo, do acesso do hall dos elevadores. Tem uma cafeteria no térreo também muito legal, um espaço extremamente gostoso, uma cafeteria toda avarandada. Não será vendida essa unidade, ela vai ser alugada por nós, administrada por nós ali para manter de fato um padrão como a gente gosta de ter nos nossos empreendimentos. Então um espaço muito especial. E lá no topo da torre, então imagina o seguinte, nós estamos na parte mais alta da cidade, tá? Nessa parte então a gente colocou uma torre, em cima da torre, que está na parte mais alta da cidade, a gente colocou o lazer. Então imagina a vista que você vai ter nesses ambientes. Aqui a gente tem um espaço gourmet com churrasqueiro, espaço super gostoso aí para você reunir os amigos, enfim. Uma piscina que ficou sensacional, olha essa piscina, ela tem a cascata aqui, tá toda a piscina com paisagismo lindíssimo aqui ao Benedito Abud. E aí nós temos a parede da piscina em vidro. Olha que bacana esse espaço para você curtir no fim do dia, né? Sei lá, o horário que você quiser, tá aí curtindo esse visual maravilhoso da parte mais alta da cidade, dentro dessa piscina. Ficou sensacional. Além disso, nesse mesmo pavimento, spa e sauna, para você dar aquele relax gostoso. E tem uma academia, são mais de 120 metros quadrados de fitness, tá? Um espaço todo completo, todo equipado, mobiliado, climatizado, para você poder fazer os seus exercícios, enfim, manter a saúde em dia. E a planta de 1 quarto, né? Essa aqui é a planta de 47 metros quadrados, ambas as plantas, tanto de 44 quanto 47, segue o mesmo padrão aqui, você vai perceber, isso é muito legal, por quê? Logo que você entra, você tem um lavabo, tá? Então a planta de uma suíte com lavabo, não é um apartamento estúdio, que é tudo integrado, você não consegue separar bem os ambientes, não. Aqui você consegue realmente deixar tudo separadinho. Então, entrou no apartamento, você tem um lavabo, tem a cozinha integrada com a sala, obviamente é um apartamento compacto nesse sentido, mas você tem um espaço
realmente muito confortável para a metragem que ele tem, tá? Aí você tem uma varanda balcão, que você percebe aqui que ela abrange toda a planta, então você tem muita luz natural nesse apartamento, ventilação também, porque aqui você tem esquadrias, aqui também é a mesma coisa. E aí a suíte, né, tá para cá com o seu banheiro, né, exclusivo. E aí um detalhe importante é que de fato, né, até no decorado tá assim, você pode depois colocar uma porta de correr que isola, então você consegue de verdade isolar o apartamento da suíte. Então você consegue ter uma suíte totalmente reservada ali, a pessoa, né, a sua visita eventualmente pode usar o lavabo, não tem problema nenhum, não precisa entrar aqui nessa parte mais íntima do seu apartamento, mesmo que ele seja um compacto, tá? 44 metros quadrados, mesma configuração. Então você entrou, lavabo, enfim, você tem essa configuração de sala e cozinha, e a parte da suíte ficou também reservada para esse canto, tá? Então também pode isolar sem problema nenhum. A planta de 74 metros quadrados, ela é realmente muito especial. Olha só, entrou aqui, você tem essa integração entre sala de jantar, estar, cozinha, também tudo integrado, todo avarandado, né? Você pode perceber aqui que ele é todo avarandado também. E aí você tem o quarto de visita, enfim, o quarto secundário, né? Também com espaço de cama de casal, com espaço de closet, quarto muito amplo, tá? Mesmo no apartamento desse, todos os quartos com espaço de cama de casal. Então você tem aqui o banheiro social, né? Esse aqui no caso não é lavabo, é um banheiro social completo, né? Com chuveiro. E aqui a suíte também totalmente reservada, separadinha para cá. E essas unidades você pode também locar no tipo short stay, no Airbnb, né? Mais conhecido, para você ter uma renda um pouco mais alta do que o aluguel tradicional, ter essa flexibilidade aí. Ou às vezes você pode utilizar e alugar quando você não estiver utilizando. Então é um formato muito interessante para esse projeto que está do lado, anexo praticamente a uma torre de salas comerciais, bem próximo aqui do Hospital Mater Dei, né, que está passando por uma expansão muito importante. Então essa configuração de projeto para essa região, nesse momento, né, de transformação que ela está vivendo, é extremamente estratégico. Então vamos agora conhecer a Torre Office do Cidade Betim, uma torre super especial, com salas que vão variar de 35 a 50 metros quadrados, individualmente falando, mais lajes de até 641 metros quadrados. Esse projeto ele é muito bacana, a gente vai entender não só as unidades ali especificamente, o tamanho delas de maneira individual, mas principalmente as vantagens de espaços maiores, a gente pensar sobre isso também, você vai perceber que é muito especial, muito interessante isso, tá? Todo o embasamento da torre é muito sofisticado. Isso aqui, para você ter ideia, talvez você não tenha a dimensão disso, mas esse embasamento ele está camuflando 3 andares de garagem. Então isso é enorme, né? Bem imponente mesmo, justamente para ter aquela sensação mais sofisticada quando você chega no empreendimento, né? Ter aquele impacto. Isso é muito importante para você que instala o seu negócio num prédio como esse, ou para você que é investidor, comprou para alugar, para revender. Todo esse charme a mais que a gente coloca no projeto, né, essa imponência que a gente coloca no projeto, é justamente para gerar mais valor para você, tá? Então isso aqui é muito legal, o paisagismo todo, também no Benedito Abud, você pode perceber que isso tudo é sempre muito abundante, muito rico, tá? Então na parte de, chamar de parte de lazer, né, mas não, na área comum, você também tem toda a experiência de mobiliário do Léo Romano, todo o cuidado que ele tem na hora de posicionar, de desenhar o mobiliário, desenhar o espaço, iluminação, né? Muito paisagismo também. Então, aqui a gente está vendo a recepção, aqui de um outro ponto de vista também, sempre muito gostoso, né? Lembra um hotel de luxo, né? Isso é muito gostoso, traz realmente um aconchego diferente para um espaço como esse. Mesmo na parte de garagem, né? Espaço do Valet também tem todo um charme ali envolvido na decoração desses espaços. Bicicletário, para quem vai de bike, você tem um espaço dedicado também para deixar sua bicicleta, fazer uma manutenção ali também, espaço muito legal. E assim como a gente vai ter na área, na torre home, o lazer no topo, aqui também colocamos alguns elementos muito especiais, alguns espaços bem especiais no topo da torre. Começando aqui por 2 salas de reunião. Eventualmente, se você comprar uma sala só, né, para você montar o seu negócio, não precisa de uma sala de reunião dedicada, porque às vezes quando você for precisar, você pode usar a do condomínio, tem 2 salas disponíveis lá no topo da torre, tá? Temos também um foyer, uma antessala para um auditório, então espaço para você fazer uma confraternização, fazer um espaço bem gostoso ali de convivência das pessoas, e o próprio auditório, né? Tem um espaço para 50 pessoas, já mobiliado, equipado, pronto para você utilizar, né, da melhor forma, fazer palestra, curso, reuniões ali maiores. Realmente isso é bem legal num prédio como esse.
E aí, aqui a gente tem a configuração do pavimento. Esse primeiro pavimento que você está conhecendo é o pavimento Garden, né? Ele começa no 4º andar. E aí, por que ele é Garden, né? Porque nessas unidades, por ser o primeiro pavimento, você tem um terraço a mais aqui, ó. Então você tem uma área a mais de sala, né? Não só a sala, mas você tem um terraço. E esse terraço, na época da entrega, o condomínio define qual será o padrão de fechamento que você pode fazer, um pergolado, alguma coisa do tipo. Nunca algo fixo, né? Geralmente um pergolado, alguma coisa assim, para você, né, fazer uma extensão, digamos assim, dessa sua sala, tá? De novo, né? Não de maneira fixa, com alvenaria ou nada do tipo, mas você consegue sim fazer uma utilização desse espaço de um jeito também bem especial, tá? Vou aqui para o pavimento tipo para ficar mais fácil de explicar todo o restante, todo o contexto. Nós temos então 14 salas no pavimento, tá? Para você entender posição de torre aqui, posição das salas, aqui na parte de baixo dessa imagem, onde estou passando o mouse, acho que você está vendo meu mouse aí, é onde está a posição do parque. Então essas salas estão viradas para o Parque Serrinha. E nessa lateral aqui, deixa eu ver minha mão aqui, essa mão aqui. Nessa lateral aqui, ó, é a Avenida T4. Então essas salas são viradas para a T4 e essas aqui para o Parque Serrinha, tá? Bom, como falei, são 14 salas, são 7 elevadores, então 6 elevadores sociais e um de serviço aqui também, então são 7 elevadores, velocidade de deslocamento também muito confortável para você. E aí as salas, né, elas vão variar de 35 a 50 metros quadrados, e aí você tem, né, todo o conjunto que você pode unificar, né, formar uma laje inteira, por exemplo, aqui, ó, e aí você fica com 641 metros quadrados. Por que isso aqui é interessante? Quanto mais espaços você agrega, mais você ganha corredor, você ganha circulação. Então eu vou trazer um exemplo antes de chegar de novo lá na laje. Olha que bacana, né? Se você pega 3 salas aqui nessa posição, sala 8, 9 e 10, que inclusive é como é o decorado aqui, né? Sala 8, 9 e 10, você ganha de corredor 6,20 metros aqui. Dá mais ou menos uns 85 mil reais aqui, só de corredor que você ganha de fato, tá? Lógico, se você resolver depois utilizar separada as salas, né? Você deixa de aproveitar isso aqui. Mas se você comprou essas salas e for utilizar dessa forma, você ganha de fato uma área a mais no seu espaço. Isso é muito legal, agrega muito valor, otimiza a utilização do espaço, né? Aqui, se você pega 4 salas, você ganha mais, né? O corredor fica maior. 7,39, aqui a mesma coisa, e aqui 6,55 de corredor, tá? Isso é bem bacana mesmo. Aqui, se você pega, aqui é a planta do decorado. Aqui, se você pegar a minha laje, né, nessa lateral, você fica com 18 metros de corredor, para cá 19 metros de corredor. Então imagina que legal, em vez da porta estar em cada sala, você coloca a sua porta aqui, ó. A pessoa saiu do elevador e já está de cara aqui com todo o seu espaço. E a laje inteira, como eu falei, olha que legal. Quando você pega a laje inteira, só de corredor, você ganha 38 metros quadrados. Equivalente a uma sala comercial que você ganha de fato quando você pega uma laje inteira, tá? E uma coisa legal, uma reflexão que eu queria trazer aqui sobre sala comercial é o seguinte: se você já teve o seu negócio instalado num prédio comercial, você obviamente sabe que você trabalha para que a sua empresa cresça, né? Você não trabalha para ela encolher, você trabalha para ela crescer. Se você é o dono de uma sala ou aluga uma sala e precisou expandir a sua empresa, que é a tendência natural, você vai ter que conseguir alugar ou comprar a sala vizinha para que você faça isso. Caso você não consiga, você vai ter que mudar de endereço. Para alguém que montou uma empresa, né, já tem um ponto ali estabelecido, sabe o quanto que isso é traumático para a sua operação, né? E o que você tem que pensar, né? Qual a reflexão que eu quero trazer aqui para você? Entre as vantagens de comprar na planta está justamente o fluxo de pagamento muito mais confortável, tá? Talvez quando você começou seu negócio, você não tinha esse entendimento ou não tinha recurso para fazer o um investimento no patrimônio da sua empresa, que é outra coisa muito especial que você precisa pensar. Mas imagine o seguinte: hoje você só precisa de uma sala, né? Se você compra 3 salas, por exemplo, 3, 4 salas, 2 salas, que seja, e chegou na entrega desse empreendimento aqui, né, em setembro de 28 que ele será entregue, se você não precisar de todas as salas, o que você faz? Mantém a sua operação naquele espaço que você precisa, o restante você aluga, né? Você faz uma renda em cima daquilo, diversifica a receita da sua empresa. Se você precisar expandir, você pede de volta para o inquilino e amplia a sua empresa. Se você entender que a sua operação vai continuar enxuta, de repente você tem uma operação mais enxuta mesmo por natureza, você pode vender, né, aportar mais ainda no seu negócio para fazer a sua empresa prosperar ainda mais. Então, estrategicamente, salas comerciais têm que ser pensadas dessa forma também, tá?
Às vezes, por uma questão de momento de empresa, momento de vida, você pensa só numa sala, mas é ideal você conseguir pensar lá na frente, os próximos 5, 10 anos, né? Realmente um pensamento importante de longo prazo que você precisa considerar, tá? Bom, nesse projeto aqui, então, você viu, né, salas individualmente, as salas que a gente chama de 1/4 de laje, quando você pega espaços assim, ou meia laje, laje inteira, tá? Mas aí no topo também nós temos um espaço bem bacana, que é onde eu falei que você tem um auditório, foyer, sala de reunião. Tem 2 espaços aqui dedicados para operações maiores, né, como restaurante, algo do tipo. Então nós temos aqui uma sala de 236 metros quadrados e uma de 181 metros. Obviamente, se você quiser juntar tudo, comprar, né, e juntar, fazer um negócio só, pode, obviamente. Né? Se você já visitou o restaurante Grá, famoso aqui de Goiânia, que fica no alto de um prédio comercial, sabe o quanto que esses espaços são sofisticados, são interessantes. Estou falando para restaurante, mas pode ser uma clínica, pode ser um salão de beleza, um ateliê de moda, enfim, alguma coisa que você entenda que faça sentido para te diferenciar mais ainda por estar num espaço extremamente exclusivo, tá? Então, esse projeto aqui é o Cidade BT Office, que faz parte, né, de todo o complexo aqui da Reserve BT. Então, pensa o quanto isso aqui é especial para atender não só a demanda local, que você já tem uma vizinhança inteira de alto padrão ali, que naturalmente vai precisar de sala para alugar, para comprar, montar o seu negócio, consumir os negócios que estão ali instalados, mas toda uma região extremamente estratégica que liga essa parte toda de Goiânia mais para baixo, aqui que você encontra o Bueno, Marista, setor oeste, enfim, você encontra toda essa região, mas também essa parte que inclui Jardim América, Parque Amazônia, Jardim Atlântico. Você tem uma região extremamente interessante, um posicionamento extremamente estratégico para ter um espaço comercial como esse. Se fez sentido para você esse projeto, entre em contato com o seu corretor, venha conhecer pessoalmente, que eu tenho certeza que esse projeto vai te encantar e fazer você ver sentido no investimento de longo prazo, seja para montar a sua operação, seja para fazer um excelente investimento e pensar na sua aposentadoria futura.